Olá, seja bem-vindo ao canal ID Offshore. Eu sou Marcos Pestana e hoje nós vamos falar de 3 dicas fundamentais para que você possa fazer uma melhor interpretação dos diagramas hidráulicos. Vamos dar uma olhada nisso? Então, quando você pegar um diagrama hidráulico, por exemplo, esse, a primeira coisa que você deve fazer é você identificar as linhas de trabalho, linha de pressão principal, pressão secundária, pressão de piloto, linha de tanque, linha de dreno. Então, esses pontos identificados, a gente consegue fazer o quê? A gente pinta esses pontos para que a gente possa observar o que está acontecendo no esquema hidráulico, o que realmente está acontecendo na prática. Então, é muito comum você encontrar um diagrama hidráulico dessa natureza, pintado, e você vai encontrar nas oficinas da plataforma. Que aí você vê lá o mecânico, o técnico, ele consegue bater o olho ali, ele já consegue entender que aquele comportamento é esperado, eu vou lá no equipamento e ver se isso realmente está acontecendo. Outra coisa de extrema importância que vem com o treinamento e com a experiência do dia a dia é você fazer uma correlação do que você está enxergando no desenho no esquema hidráulico, para que você entenda que aquela válvula do esquema hidráulico é aquela válvula no equipamento. Então eu costumo dizer que aqui são 3 pontos importantes. Eu tenho um diagrama hidráulico, identifiquei que essa válvula é esta válvula no desenho técnico e essa válvula no desenho técnico é essa válvula no equipamento. O caminho contrário também é válido. Por que é válido? Porque às vezes você vê o problema no equipamento, você precisa ir lá no esquema hidráulico, identificar aquela válvula, ver o que era esperado acontecer, quais são seus pares, quais são as válvulas ao redor. Às vezes o problema não é nem na válvula, às vezes o problema é antes dela ou depois. Então essa compreensão é de extrema importância. E o desenho técnico por quê? Porque eu preciso saber qual é o torque necessário para eu sacar aquela válvula, para eu apertar aquela válvula, qual é o peso necessário, se eu vou conseguir segurar aquela válvula, se eu tenho que utilizar algum equipamento para me ajudar nisso. Então esses 3 pontos são de extrema importância. Último ponto, para você ter uma melhor compreensão, é o conhecimento de simbologia. Simbologia da norma ISO 1219, que é a norma que rege os parâmetros para os desenhos destes símbolos, tanto da hidráulica quanto na pneumática. Então isso é de extrema importância. Você bateu o olho naquela válvula e fala, aquela é uma válvula de alívio, aquela é uma válvula de fluxo, aquela é uma válvula direcional de 4 vias, 3 posições. Então, este entendimento é de extrema importância. Então, fica a dica, já vai atrás dessa norma, pega ela, você já vai conseguir ter ali os parâmetros da simbologia simplificada e da simbologia completa também. E um detalhe, né? Eu até trouxe uma dica aqui, ó, essa válvula. Essa é uma válvula que a gente pode aqui até complementar ela. O acionamento dela, por exemplo, é um acionamento alavanca, né? E ela é centralizada por molas. Então, desenhei as molas aqui. Quando eu for falar essa válvula, se essa válvula der algum problema e eu for ligar no almoxarifado, por exemplo, eu vou ter que falar que essa é uma válvula de 4 vias e 3 posições. 4 vias por quê? Porque eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 vias. Então é esperado que quando eu pegue o bloco dessa válvula tenha 4 furos e 3 posições. Ora essa válvula está nessa posição que é fechada, ora ela direciona o fluxo para essa posição e outra hora ela direciona o fluxo para essa posição. Então você precisa imaginar essa válvula trabalhando no seu equipamento, no seu diagrama hidráulico. Olha, quando eu acionar a alavanca, eu vou estar direcionando o fluxo para essa posição. Então o fluxo vai de P para A, vai passar por outras válvulas aqui no caminho, que vai fazer com que meu cilindro avance, por exemplo. E a saída do fluido desse cilindro vai estar saindo por alguns outros lugares, vai entrar na porta B, que vai direto para tanque. Então, esta compreensão é importante, e por isso é importante você conseguir simular mentalmente isso quando você observar um diagrama. Outro ponto muito crucial, que é dessa dica de simbologia, é a confusão. Mas antes, deixa eu só mostrar para vocês, isso aqui é um bloco da válvula, tá vendo? Então, como eu falei, ela tem que ter 4 vias, então eu consigo observar aqui 3, ó. Eu tenho a via de pressão, aqui, eu tenho A, eu tenho B e aqui em azul eu tenho tanque, que é só para dizer, né, que para ficar diferente. E essa é uma válvula justamente da que a gente acabou de ver. Uma válvula de 4 vias, 3 posições, centro fechado, porque quando a pressão ela entra aqui, ó, ela fica bloqueada aqui, ó, no carretel, tá vendo? Ela não consegue sair para cá e sair para cá. Ela só vai conseguir quando você acionar essa alavanca. Só que essa é uma alavanca com trava, então quando você acionar essa válvula, ela fica. É claro que toda válvula direcional, ela existe um vazamento interno admissível. Então, utilizar essa válvula para segurar uma carga é um grande erro. Tudo bem? Tranquilo?
E agora vem o grande ponto, essas duas válvulas. Mas está falando de quadradinhos, são posições. Sim, numa válvula direcional, o número de quadrados é o número de posições. O número de comutações que eu tenho dessa válvula, o número de estágios que eu tenho nessa válvula. Então, naquela casa, eu tenho 3 estágios. E essa válvula tem um quadradinho só, então ela tem uma posição só? Sim. Só que essas válvulas são válvulas de pressão. E a grande sacada é que elas são válvulas que vão fazer, no caso da primeira, o alívio. Então, essa linha de tanque aqui eu já desenho aqui na linha de tanque. E aí o que acontece? Qual a diferença dessa válvula que eu estou marcando aqui para essa? A diferença é você entender aonde é a entrada e a saída. Então nesse caso, nos dois casos eu tenho uma entrada aqui e aqui eu também tenho uma entrada. Aqui eu tenho a saída e aqui eu tenho a saída. Eu vou colocar um S aqui, ó, PS, P de saída. A grande sacada é o quê? O tracejado. O tracejado está fazendo uma leitura da pressão da entrada da válvula. Esse aqui, ó, você observa que o tracejado está fazendo uma leitura de pressão da saída. Então, quando você tiver uma válvula que faz a leitura de pressão na entrada, ela é uma válvula de alívio. Ela vai fazer o quê? A pressão que tiver aqui, montante. Quando essa pressão tiver aqui e ela for lida e ela for maior do que o ajuste que você fez, maior que a força da mola, essa válvula abre e vai deslocar esse fluxo para tanque. Evidentemente, essa válvula ela tem outras variações, umas outras derivações, como válvula de contrabalanço, válvula de sequência. Mas qual é o principal ponto? É você identificar o tracejado, se ele está na entrada ou na saída. Nesse caso aqui, o tracejado está na saída. Então eu vou pegar a leitura de pressão da saída, vou ler e vou comparar com a força da mola. Se for maior, eu vou lá e fecho essa válvula. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma redução. Eu tenho uma regulagem da pressão de saída. Uma redução. Só que essa é uma válvula que tem 3 vias, né? P, saída, e aqui eu tenho um dreno. Uma linha de dreno, não uma linha de tanque. A diferença de uma linha de dreno e uma linha de tanque é o que? A sua pressão, né? Uma linha de tanque, uma linha de retorno, ela tem uma pressão residual maior. Uma linha de dreno são gotículas, ela vai estar gotejando para o tanque. É necessário que você tenha esse pequeno alívio para a válvula não ter um calço hidráulico. Então a pressão da linha de dreno é muitíssimo menor do que a pressão da linha de tanque. Então essa é a principal diferença. Mas para a gente poder focar, quando você pegar um quadradinho desse, o que você deve fazer? De achar a entrada e a saída, ler o tracejado. Se o tracejado estiver na entrada, essa é uma válvula de alívio. Pode ser uma válvula de contrabalanço, uma válvula de sequência. Ele está limitando, controlando, ele está enxergando a pressão de entrada. Quando você tiver o tracejado na saída, essa é uma válvula que vai regular ou reduzir a pressão. Então está preocupado com a pressão de saída. A pressão de saída chegou ao valor que você ajustou, essa válvula, pum, fecha. E a pressão de saída vai começar a subir para o valor desejado. Se a pressão começar a subir muito, ela vai sair por aquele ponto de dreno que eu mostrei para vocês, que é no caso de Y. Então nós temos aqui uma válvula de alívio e aqui nós temos uma válvula reguladora ou redutora de pressão. Então isso é de extrema importância você saber. Então quais são as 3 dicas? Bom, primeira dica é você tracejar o diagrama, é você pintar esse diagrama. A segunda dica é você conseguir fazer uma correlação entre o que você está vendo no diagrama hidráulico e o que é realmente na prática, para que você consiga prever o que é necessário fazer para eu resolver aquele problema. Se aquele problema realmente é na válvula ou se é numa outra válvula que pode estar ao redor dela no diagrama hidráulico, e pelo desenho técnico saber qual é o torque necessário, qual é o peso dessa válvula e como eu vou fazer para tirar essa válvula do equipamento. Então essa foi a segunda dica. A terceira dica é você ter o domínio de simbologias. Você precisa bater o olho no diagrama hidráulico e pum, aquela é uma válvula ali de alívio, aquela é uma válvula redutora, aquela é uma válvula de sequência, aquela é uma válvula de fluxo, aquela é uma válvula direcional. Então, uma válvula direcional, o número de quadrados é sempre o número de posição, de estágio. E os números de via são sempre aqueles tracinhos, que correspondem aos furos que você vai ter no bloco da válvula. Então essas 3 dicas são de extrema importância para que você possa compreender melhor um circuito hidráulico de um equipamento. Tudo bem?
Se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha para ajudar o canal. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal para você receber futuras notificações. E uma coisa importante, no link de descrição desse vídeo existe um material gratuito para você de simbologia. Então vai lá e corre e garante o seu. Muito obrigado e até a próxima!